Imagine um planeta onde o tempo desacelera, onde uma única hora vivida ali corresponderia a décadas na Terra. Um mundo mergulhado em escuridão eterna, orbitando na beira de um abismo cósmico, um buraco negro. Não é apenas ficção científica, é física real, e pode estar acontecendo neste exato momento, em alguma galáxia distante. E o mais surpreendente, talvez, só talvez, a vida possa existir em um lugar assim. Em meio ao caos gravitacional, talvez exista ordem, e quem sabe, consciência. Buracos negros são os verdadeiros titãs do cosmos, criaturas invisíveis, nascidas da morte de estrelas massivas. Eles possuem um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz escapa. Mas ao redor desse núcleo devorador, existe algo fascinante. Uma região onde as leis da física ainda permitem estabilidade. Estamos falando da órbita segura, uma faixa onde objetos podem girar ao redor do buraco negro sem serem tragados. E aqui entra um detalhe crucial. Quanto maior o buraco negro, mais suave é essa região. Buracos negros supermassivos, como o Sagitário A, no centro da nossa galáxia, são tão grandes que sua gravidade, embora intensa, se espalha de forma menos abrupta. Isso cria espaço suficiente para que, teoricamente, planetas orbitem de maneira estável. Planetas orbitando o vazio, girando ao redor de algo que nem sequer pode ser visto, mas cuja influência molda toda a sua existência. E isso não é apenas teoria. Há estrelas que já fazem isso, e talvez planetas também. No filme Interestelar, um planeta chamado Miller orbita perigosamente perto de um buraco negro colossal chamado Gargantua. Ali, o tempo é tão distorcido que uma única hora na superfície equivale a 7 anos na Terra. Parece ficção ousada, mas é baseada em ciência real. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê exatamente esse fenômeno: a dilatação do tempo gravitacional. Quanto mais próximo alguém está de um campo gravitacional extremo, mais lentamente o tempo passa para essa pessoa, em comparação com quem está longe da fonte de gravidade. Perto de um buraco negro, essa distorção se torna absurda. O tempo literalmente se curva. É como se o universo estivesse respirando mais devagar. E não estamos falando apenas de teorias abstratas. Satélites ao redor da Terra já detectam esse efeito, em escala muito menor, todo dia. Interestelar apenas ampliou esse conceito para propor um cenário realista e perturbador de como o tempo pode ser manipulado em regiões extremas do espaço. Mas será que um planeta poderia mesmo sustentar a vida, tão perto de um buraco negro? Por incrível que pareça, a resposta é: talvez sim. A chave está em 2 fatores: distância segura e estabilidade orbital. Se o planeta estiver além da zona letal de radiação, longe o suficiente do disco de acreção e da ejeção de partículas, e mantiver uma órbita regular, as condições não seriam tão diferentes de outros exoplanetas habitáveis. Claro, a luz de um Sol como o nosso provavelmente não chegaria ali. O céu seria eternamente escuro. Mas isso não significa um mundo congelado e morto. Esse planeta poderia receber calor de formas alternativas. Calor geotérmico, gerado por seu núcleo, como acontece com Io, a lua vulcânica de Júpiter. Calor residual do disco de acreção, emitido por partículas aceleradas ao redor do buraco negro. Ou até mesmo reflexos de energia infravermelha, capturados em camadas atmosféricas densas. Sob essas condições, formas de vida poderiam evoluir em cavernas aquecidas, oceanos subterrâneos, ou ambientes totalmente adaptados à escuridão, como os organismos que já existem nas profundezas da Terra, sem nunca ver a luz do Sol. É um mundo de sombras, mas onde a vida, como sempre, pode encontrar um caminho. Saindo do campo da ficção e mergulhando no coração da nossa galáxia. Em 2018, um feito extraordinário foi registrado. Astrônomos observaram uma estrela real chamada S2, orbitando o buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A, localizado no centro da Via Láctea. Essa estrela é uma das poucas que já vimos tão próxima de um buraco negro.
Ela completa sua órbita em apenas 16 anos, uma velocidade vertiginosa para padrões cósmicos, e chega a atingir mais de 7.600 km por segundo em seu ponto de maior aproximação. Durante esse movimento frenético, os cientistas notaram algo impressionante. A luz da estrela foi levemente esticada, como se estivesse sendo puxada enquanto lutava para escapar da gravidade extrema do buraco negro. Esse fenômeno é chamado de desvio gravitacional para o vermelho, e é exatamente o que a teoria da relatividade geral de Einstein havia previsto. Ou seja, a física funciona exatamente como deveria, mesmo nos limites mais extremos do universo. Se uma estrela pode orbitar um buraco negro tão de perto, por que não um planeta? Talvez existam mundos invisíveis escondidos naquela mesma dança cósmica, silenciosos, escuros, esperando para serem descobertos. Mas se esses planetas realmente existem, por que ainda não os vimos? A resposta está na natureza traiçoeira do próprio ambiente onde eles vivem. Planetas, ao contrário das estrelas, não brilham com luz própria. Eles apenas refletem o que recebem. E em regiões próximas a buracos negros, esse reflexo se perde em meio à radiação intensa, aos campos gravitacionais distorcidos e ao brilho avassalador dos discos de acreção, estruturas giratórias de gás e poeira superquente, que emitem luz em várias frequências. Imagine tentar enxergar uma vela acesa, no meio de um incêndio. Além disso, a imensa distância entre nós e esses sistemas torna tudo ainda mais complicado. Mesmo os telescópios mais avançados lutam para distinguir sinais fracos no caos luminoso ao redor de um buraco negro. Mas há esperança. Com o advento de tecnologias como o telescópio espacial James Webb, que observa o universo em comprimentos de onda infravermelhos, ideais para atravessar nuvens de poeira e detectar calor sutil, estamos começando a sondar essas regiões com uma precisão sem precedentes. Nos próximos anos, talvez não vejamos diretamente esses mundos, mas poderemos encontrar sinais indiretos, oscilações gravitacionais, bloqueios parciais de luz, ou padrões incomuns de radiação. O que hoje é apenas uma hipótese, pode amanhã se tornar uma descoberta revolucionária. Se você vivesse em um planeta assim, a sua noção de tempo seria completamente diferente. Imagine sair para uma caminhada e, ao voltar, décadas teriam se passado no universo lá fora. Esse efeito já foi medido em escalas pequenas, como em satélites orbitando a Terra, mas em escala extrema, poderia significar literalmente viver no futuro. Buracos negros não são apenas monstros devoradores, são também máquinas do tempo. A ideia de planetas orbitando buracos negros nos faz repensar tudo o que sabemos sobre vida, tempo e espaço. E se houver civilizações vivendo sob um céu eternamente escuro? Talvez, em algum canto do universo, uma civilização nos observe, de um mundo onde o tempo quase parou.